Opa, opa. Ah, mano, eu não consigo. Toda vez que eu tento, não sai. Bem-vindo ao Café Fone, seu podcast para tomar à noite agora. Pega ansiedade, crise de sono. Você não vai conseguir dormir, não. Mentira, não. Vai ser de manhã esse podcast. Bem-vindo ao Café Fone, seu podcast para tomar de manhã, de noite, de tarde, em qualquer lugar. Eu estou aqui com o Leone de novo, porque de novamente deu problema. Opa! Ele é o cara que fica atrás da câmera, beleza? O Leone tá sempre atrás da câmera. Não é, Leone? Exatamente. Quando precisar, tamo aí. Nós estamos aqui com o Tony. Tony. Pera aí, você viu o nome? Esqueci. Dunkel? Não, tô certo? Tá certíssimo. Certíssimo. Aqui, ó. Minha língua tá presa. Não, tranquilo. Tranquilo. Nós estamos falando aqui, conversando, porque é a primeira vez que ele aparece. Nós só se conhece bastante, né? Via Chaves. Nós sabia. E, cara, como você tá dessa semana? Tá bem? Tá tranquilo? Sim, eu tô tranquilo. Eu tô investindo nos trabalhos novos aqui Sim, eu e fiz. fazendo o possível, assim, pra conseguir levar em frente esses projetos. Realmente, é difícil, complicado. Por exemplo, aqui mesmo, tem vários projetos aqui. Tipo, tem uma parte de livro, tem uma parte de vídeo. Nós estamos querendo fazer uma parte de comic. Aí é Sim. isso. Precisa andar assim, mano. É lento, complicado, mas vamos conseguir todo mundo. Mas falando de projeto, é aquele desenho. Então, Me eu fiz explica a história. uma. Me explica a história, quero saber. Sim. Eu criei uma série animada que no momento ainda tá no episódio piloto e até o momento tá assim em análise de estúdio, mas é uma série animada que assim, só já avisando, ela embora tenha humanos, aparecem furries na série animada, é um assim, só que os furries assim, é meio que um plot secundário, então não espera que vai ser uma série 100% furry ou vai ser uma série igual BNA, que é furries versus humanos, assim, o plot principal. É uma série com humanos que tem furries e que o foco não é nos furries, porém, um dos protagonistas tem esse poder de se transformar num furry. E eu espero, assim, que caso ela consiga realmente acontecer, igual eu planejo, nós podemos, sei lá, alcançar um novo horizonte, assim, tipo, descobrir novos artistas, assim, assim, não só da fandom, como do Brasil no geral, dentro desse mercado. Sim, realmente precisa muito, porque aqui no Brasil, o único desenho que eu vi que deu muito certo foi Irmão do Sorel. Sim, Tirando sim. isso, tipo, entre aqui no Brasil tem muito desenho que ficou conhecido. Lá fora foi Irmão do Sorel, só isso. Porque não, o único desenho que tem uma coisa marcante é Irmão do Sorel. Que no meu ponto de vista, tem alguma coisa a dizer, Leone? Ah, eu achei bem interessante bacana o que você tá trabalhando, tudo mais do que você tinha dito, aliás, debogaria, mas enfim. Sim. Você falou ainda que tá no piloto, né? Olha, por enquanto eu tenho o piloto e tenho a Bíblia. Eu tô vendo se eu consigo produzir mais do que isso, assim, tipo, a série mesmo, porque uma coisa que eu tenho que deixar claro, a série e o piloto são praticamente universos diferentes. É como se fossem duas linhas do tempo. É tipo no universo da DC que tem o universo lá que só tem o Batman e tem o outro universo que tem o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e tudo mais. A Terra, ou seja. Ou seja, um desses universos ele é talvez uma amostra daquilo que o universo principal tem a oferecer. É bem, é bem interessante. Tipo, tô querendo, também querendo trabalhar com isso na minha história. Tipo, mostrar em várias.
várias versões. E, tipo, esse bagulho do desenho foi muito legal, porque você lançou o piloto para a internet. Tipo, pô, mano, eu gostei muito do piloto. Eu gostei muito, eu Sim, fui do lançamento. muito obrigado. Mano, Ma mas assim, para deixar claro, qualquer piloto de qualquer desenho é isso do assim, não tá escrito isso, mas é sempre um universo alternativo, assim, porque os personagens têm outros estilos, tem uma outra coisa que não fica 100%, tem coisa que é de um jeito no piloto e na série fica de outro. E piloto não é só animação, série também tem piloto, tudo é, que investe na TV, no streaming, tem piloto. Até filme às vezes tem piloto. realmente, isso foi meio E conhecido. sim, Tipo, eu queria fazer muito uma animação, mas quando eu comecei a fazer uma animação, foi muito complicado. Tipo, muito difícil. Mas nós estamos esquecendo de uma coisa, Leone. O quê? Um anúncio. Pois é, hoje tu esqueceu, acabou esquecendo de novo. Sim, esqueci de novo. Aqui. Pera, mandei o anúncio errado. Galerinha, essa é o The New Mystery da Seiden. Ela escreveu essa história do Wattpad. Essa história fala sobre fiança, sobre um cavalo que quer uma fiança, porque ele é escravizado. Aí ele quer fiança e tal. Eu não vou falar o outro porque o outro só falou em 3 podcasts, 3 episódios, então vão dar isso. Mas tipo, onde nós tava? Não, o pensamento, Nós falando tipo, do. a animação. Pô, sim, mano, sim, eu queria fazer animação, mas quando eu faço animação, mano, é complicado, é difícil. Eu vi, sim. é tipo, eles chamam frame por frame. E tipo, é muito louco. É muito louco desenhar assim. É bom porque você vê aquela animação fluida e tal, mas é ruim porque você demora muito, porque eu desenhei tudo à mão. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a animação, ela é bem mais do que simplesmente um desenho quadro a quadro feito por um cara que gosta de desenhar. Ah, A realmente. animação, ela é toda uma arte. Só um minuto. Ela é toda uma arte, tipo, que tem, assim, seus pontos altos, seus pontos baixos, tem. Ok, o Tony tá resolvendo um assunto ali da casa dele. Pô, Neone, como tá segunda vez aqui, urgentemente, porque o Ah, Cenoura. Desculpa, minha irmã Ah, entrou aqui, vocês podem cortar essa parte não, depois. nós esteja aí, porque nós tava conversando aqui. sem problema. Tá- Não tem Sim. problema. Mas, tipo, falta onde você. Então, Hum. uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a animação em si é um tipo de investimento que a gente faz esperando um retorno, assim, e que é um investimento que envolve várias pessoas, assim, tipo, eu posso ter uma ideia de animação, porém, eu sozinho não consigo executar um filme. Tipo, se você ver qualquer filme, seja de animação, seja o novo filme do Batman, se você olha os créditos finais, você não consegue decorar o tanto de nome, assim, você não consegue contar o tanto de nome que tem e nem saber quantos cargos tem, porque é muita gente, assim, umas Realmente. 1000 pessoas lá nos créditos, assim, você nem sabe quanto tempo é de crédito, você só sabe que é muito tempo. Às vezes você acha que é tanto tempo, na verdade é esse tanto. Sim, realmente. Tipo, animação é muita coisa. É muita coisa. Tanto estudo de personagem, tanto estúdio de design. Porque, tipo, Sim, porque eu alguma vez eu só vi Free falando, tipo assim, ah, por que não tem desenhista fazendo nosso estilo? Esse estilo tal, tal, tal. É por causa que não vai dar lucro. É um complicado que parece que não pode dar lucro. E personagem que não tem um design
que faz chamar atenção, um design popular, alguma coisa assim. Sim. Eu não estudei muito não, porque eu fiz isso em um canal falando. Tem muitos fatores que determinam se uma coisa vai fazer sucesso ou não. Às vezes, uma coisa muito simples pode ser uma coisa de muito sucesso. É, realmente, tipo, Por exemplo, um exemplo que eu sempre falo, o próprio Chaves é um exemplo de coisa bem simples, assim, no limite da simplicidade e que fez um sucesso de virar ícone, assim, do México e do Brasil. realmente, SBT É todo tão simples que conseguiu. E é um exemplo que não é nem animação, mas que dá pra usar de qualquer coisa. No caso, sempre tem esse tipo de coisa, assim, quando você faz o seu assim, quando você faz a sua criação, você tem que saber diversos fatores para ver se ela tá conseguindo conversar com o público. Assim, tanto a animação quanto qualquer criação. Você tem que saber, é uma história que o vilão quer dominar o mundo. Daí, ok, muita gente quase todo mundo já contou essa história. Então, se não tiver um diferencial, ninguém vai prestar muita atenção. realmente. Aí esse que é o problema, assim, o diferencial, ele sempre chama atenção. E você percebe isso no próprio cinema, tipo, quando um filme, ele ele chama muita atenção por algum motivo, são meses que ele é falado, por exemplo, o Avatar. Porém, o caso do Avatar era principalmente pela parte técnica. 3D, que novidade, eu fui no Pela parte cinema. de roteiro, acabou não sendo muito lembrado, porque tinha aquilo de ser uma história de romance e tal. Quer dizer, não é só romance, tem muita fantasia, tem todo um envolvimento lá, mas é aquilo, não é assim, como nenhum filme é perfeito, as coisas só são lembradas sempre quando elas falam alguma coisa que envolvem a pessoa. Realmente, mano, realmente. E, assim, a gente às vezes, assim, eu falo, inclusive a gente tem a arrogância de pensar que as nossas histórias são as melhores do mundo, que a gente pensou em coisa que ninguém nunca pensou. Mas a verdade é que toda história que a gente faz, principalmente hoje, é um retalho de coisas que as outras pessoas já tentaram. Sim. Entendi, mano. Assim, os Vingadores Ultimato. Se eu disser um filme que já teve uma batalha épica no final, muitos filmes já tiveram. Mas quantos filmes conseguiram fazer o que o Vingadores fez, de pegar um monte de herói que já teve filme próprio e teve toda a construção por anos e colocar eles pra lutarem contra o vilão lá, contra o Thanos? Nenhum, mano. Não tem nenhum. É, tipo, já teve planejamento de fazer isso, mas essa foi a primeira vez que a pessoa marcou e falou assim: vou fazer. Assim, uma coisa. Aí que tá, é uma coisa que ninguém viu antes, que surpreendeu todo mundo, e isso é um fator que faz as pessoas. Que marca as pessoas, assim, marca as pessoas, assim, tipo. Quando você vibra no cinema, quando você tá vendo o Capitão América erguer o martelo do Thor, é impressionante isso. É porque você tá sendo surpreendido por uma coisa que você às vezes esperava e às vezes não esperava. E isso, assim, isso é para qualquer mídia, assim, meu caso é animação, mas qualquer mídia depende disso, depende de você saber o que você está fazendo. E você até pesquisar, assim, quando a gente vai, por exemplo, definir um título, a gente não pesquisa, tipo, eu vou definir o título aqui, o nome do meu desenho vai ser As Aventuras de Tony. Aí, tipo, eu tenho que pesquisar para ver se já tem algum chamado As Aventuras de Tony. Aí
A mesma coisa a gente tem que fazer, mas assim, para fazer isso você precisa não só pesquisar, como conhecer as obras, assim, todo tipo de obra para saber se você está fazendo alguma coisa nova, se você está fazendo alguma coisa, quer dizer, nova entre aspas, se você está fazendo aquilo que você quer fazer. Ah, E sempre tem isso. ah, Agora a palavra é com vocês, pode perguntar aí. mano, eu ia falar o bagulho do Avatar, porque Avatar eu fui do cinema, mas eu não lembro de nada. Eu não lembro de uma cena do filme. É sério, Cara, fala eu aí. lembro eu lembro que o cara lá deita na cama e vira um avatar, certo? Sim, isso Eu eu lembro, mas lembro. tipo, nenhuma cena do Avatar pra mim foi icônico. Tipo, foi pra cultura. Só o 3D, que foi fantástico. Foi uma inovação do cinema e tal. E tipo, Avatar, tipo, a história é muito simples, básica, mas eu não lembro quase nada. Só O faz 10, problema, só faz 10 anos, cara, né? sim, já faz 13 anos. 13 O, anos, pro, mano. o problema, na verdade, não é a história ser simples ou ela ser complexa. O problema é você saber como fazer uma história e essa coisa que não tem segredo definido. Às vezes uma coisa simples faz muito sucesso e uma coisa complexa nem tanto. Então, ou uma coisa bem amarrada. Na verdade, o que define muitas vezes o sucesso das coisas é a própria comunicação daquilo com o público. Ah, realmente, tipo, Quanto mais você comunica com o público, mais você é lembrado. sim, realmente, tipo, por exemplo, Star Trek e Star Wars. Eu me entendo mais Star Wars que Star Trek, porque Star Trek tem muito Sim. mais coisa política no meio e tal. Aí você se Não só perde. isso, mas é porque o Star Trek, assim, tem mais conteúdo, assim, não só por ser mais complexo, mas também por, assim, de certa forma, muita gente, assim, prefere mais, ele convence mais pelo diálogo, enquanto Star Wars convence mais pelo universo. Sim, o universo de Star Wars é imenso, mano. E ao mesmo tempo, as duas obras tentam trazer um contexto político. Sim, Porém, as duas, elas se dão bem nisso, mas o Star Wars consegue ser mais direto que o Star Trek. realmente. Daí, por exemplo, eles definem melhor, tipo, ah, embora seja uma coisa bem simples, para falar a verdade, que é só o bem contra o mal. Um governo autoritário contra os rebeldes que querem liberdade. É bem simples. E você nota que toda a história, no fundo, ela é simples. Ah, Qualquer história. O que é o Harry Potter? É um menino numa escola. Isso poderia ser. Qualquer coisa podia ser. resumindo, eles pegam uma base comum, normal, só enche pra ficar complexa. Exatamente. Assim, eu tô usando Harry Potter, por exemplo. No Harry Potter, é um menino numa escola. Outra coisa que tem no Harry Potter é um bruxo do mal, um vilão do mal contra os heróis do bem. Ah, E eles vão se enfrentar. Esse tipo de coisa, assim como qualquer história, é o tipo de coisa que tá desde que a humanidade é humanidade, desde as lendas na fogueira que a gente fazia, a gente, eu digo, ancestrais, desde o princípio da humanidade, a humanidade gosta da história porque ela reinventa a vida de uma maneira que lúdica. No caso, uma maneira tipo divertida, uma maneira que te convence que aquele mundo é um mundo mais interessante do que o seu. realmente, a história foi feita para tirar as pessoas desse momento, tipo, Sim, momento ruim. Você vai ler, vai ver alguma coisa, vai ficar para sair desse momento, para viver aquele momento, vendo alguma coisa legal.
Quase toda Por exemplo história tem meio que esse propósito. Você senta para ver, um mundo ao qual você conhece, porém, é um mundo que tem um monte de upgrade que faz você pensar: "Caramba, bem que o nosso mundo podia ser assim". Ele te entretém. A gente gosta de estar envolvido nessas coisas. Porque o realismo, assim, a coisa real, 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 ela não é tão bonita, ela não é tão bem e mal, ela não é tão não é tão simples, ela às vezes é chata, ela às vezes é triste, ela às vezes é tudo. A E a arte é isso, a arte busca expandir esse tipo de coisa, principalmente para entreter a gente, porque o ser humano é um animal que precisa ser entretido, é um animal que, assim, viver não é o bastante. realmente. Desde que o mundo é mundo, a gente precisa sempre de alguma coisa pra gente não ficar assim, pra gente aproveitar os momentos de tédio, pra gente, de certa forma, aproveitar a vida além do que a gente já vive. como, por exemplo, sei lá, tu lê um livro e se você, sei lá, fica pegado esse livro porque é uma coisa totalmente diferente da sua realidade, você se prende, basicamente se desconecta da realidade atual e fala: "Poxa", igual você mesmo falou, tipo: "Poxa, acho que isso seria legal se existisse e tudo mais". É, É, você vê o universo do Harry Potter, pode ter muita coisa que não faz sentido. Eu não falo só de sentido físico, mas de sentido tipo: "Ah, por que eles não fizeram desse jeito então?". Mas mesmo assim, a gente aceita aquele universo e a gente fala: "Pô, que legal, eu queria estar aqui". Assim, meu universo não é o bastante. realmente, Sim. tipo, eu devo tirar aquela coisa que eu sempre falo, que é o que eu nomeei de loop da dor, do nada. Tipo, você vive pra somente passar felicidade, aí tristeza, depois voltar felicidade e repetindo esse momento. Mano, Sim, com certeza. o livro foi feito para isso, para você tirar esse loop. Porque, mano, eu só fiquei em casa sem fazer nada. Eu sendo narcisista aqui, não narcisista, não narcisista. Eu sendo aqui falando de mim mesmo. Que ódio tem. Narcisista. É, obrigado por ter língua presa. Sim. Mano, eu só. Pô, tipo, esse bagulho. Só aconteceu esse bagulho de você achar que tá falando muito de si mesmo, ou falar que tá falando muito de algo. Não, é normal. A gente, em primeiro contato, a gente só tem contato assim, a pessoa que a gente mais tem contato é a gente mesmo. Ah, Mais do que nossos irmãos, é a pessoa que a gente mais conhece. E por ser a pessoa que a gente mais conhece, a gente costuma ou superestimar ou subestimar. Então a gente é muito 880. Assim, e a gente acha que a gente é tão protagonista que a gente pensa que os outros são coadjuvantes que vão estar cercando a gente, querendo, assim, querendo ouvir as histórias da nossa. É que nem o caçador antigo que vai contar a história da caça dele, aí tá todo mundo reunido em volta dele para ouvir a maravilha lá que ele caçou um animal lá, um urso na floresta e ele venceu sozinho. A gente tem esse tipo de coisa assim, é normal de todo mundo. é realmente, mano. Eu fico assim com muita vezes comigo mesmo. Tipo, eu tô falando com a Seiden. Eu tô falando do projeto, eu continuo falando do projeto. Eu chego tipo um ponto e eu falo, pera aí, por que eu tô falando? Tipo, eu sou do ponto que tipo, eu penso, pera aí, por que eu tô falando isso se eu posso falar outra coisa? Eu fico dessa loucura, tipo, tal, da cabeça. Sim, sim. Uma coisa E pode falar. rapidinho, é uma coisa que realmente você comentou, eu parei pra pensar, realmente todo mundo, assim, eu também já
já fui, quer dizer, já fui não, né, ainda sou assim, mas realmente interessante. Mano, nesse momento eu tô lembrando de 2019. Caralho, eu fui bem babaca aquela hora. Só comi, otário. Caralho, que agressividade. Ah, não. Mas, Mas enfim, vocês têm mais alguma pergunta sobre animação, sobre o processo e tudo mais? pô, qual foi o Não, personagem? não precisa ser sobre a minha animação, mas sim sobre animação no geral, Ah, qualquer coisa. tem uma animação que te marcou bastante, tipo, por exemplo, o que me marcou muito foi o fim do Hora de Aventura. Aquele Olha, eu final. acho que todo desenho animado praticamente que eu tive contato na infância e na minha juventude me marcou. Todo desenho, de certa forma, me entreteve e me não, todo desenho não, que tinha desenho que eu não gostava, obviamente. Mas todo desenho que eu curti, desde os da TV Cultura até alguns do SBT e um ou outro da Globo, Da TV eh, Globinho. E, da TV Globinho, eles conseguiam, tipo, me fazer, assim, pensar: "Caramba, um dia", e isso é desde que eu era criança, "um dia eu quero trabalhar fazendo essas coisas". mano, Assim, desde bem novinho, eu já tinha em mente que eu queria trabalhar fazendo desenho animado. pô, legal, Pode falar. mano. Tipo, esse bagulho Sim, de querer ser uma coisa quando você tá, tipo, você é criança aí, pô, eu quero fazer desenho, ou quero fazer jogo. É tão legal. Aí, tipo, um ruim é o quê? É a, é a vida tentando te derrubar. Sim, Isso aconteceu comigo. Eu decidi fazer jogo por causa de quê? Por causa de um idiota. Um idiota que me machucou e tal. Eu, eu sim. mesmo, eu quando era criança eu queria ser médico cirurgião, só que depois que eu fui crescendo, tudo mais e fui vendo, eu acho que eu não tenho estômago pra esse tipo de coisa, eu falei: acho que não é pra mim". eu não teria. Então tipo, acontece se às vezes mudar ou não, no seu caso, Tony, pelo visto tu obviamente todo Sim, mundo foi até, tá indo até o final e tudo mais. Pô, nossa, achei interessante demais, tipo, você, querer trabalhar nisso, é muito, muito interessante, até porque desenho animado obviamente nunca vai morrer, até como a gente tá falando, é um tipo de entretenimento pra nós. Eu mesmo assisto muito desenho animado, de vez em quando e tudo mais. Mano, tipo, ontem mesmo eu vi o desenho da Disney. Eu acho que Família Radical, alguma coisa assim, não lembro. Um desenho da Disney Plus, gente. a família radical eu chamo de a família da Raven, porque aquela menina parece a Raven, Sim, eh, mano. a Raven das visões da Eu Raven. O sei, pai mano. dela parece o Ed Murphy, a avó dela parece a vovózona, e a mãe dela parece a vice-presidente dos Estados Unidos, a Ah, Kamala Harris. eu sei. Mano, tipo assim, eu tava vendo ali, eu quebrei. É porque eu tava vendo a nova versão, que é uma continuação. Eu quebrei por causa de quê? Um Por quê? moleque falando. E esse bigode de Freddie Mercury? Aí do nada eu não esperava, tipo, eu não esperava que ele ia fazer referência à vida real. Porque muitas vezes um desenho não faz referência assim, tipo. Sim. Aí quando ele fez, eu ri, porque foi muito. De repente, foi jogado. Depende Claro. muito de como é o universo daquele desenho. Por exemplo, seria estranho se no Arcane eles fizessem referência ao Fred Mercury É, no Arcane. Porque a gente, quando assiste o Arcane, a gente logo de cara já entende. Esse LOL. universo não é a Terra, quer dizer, pode se chamar Terra, mas não é a nossa Terra, não é a nossa atualidade, não é o mundo que a gente conhece. A gente está num mundo completamente diferente, com outros países, outros que pode ter o mesmo idioma, mas são outros países, outras coisas assim. A gente está em outra dimensão, a gente está conhecendo as coisas, de um mundo
um mundo diferente. É tipo como quando você vê O Senhor dos Anéis, ou lê O Senhor dos Anéis. É um mundo que não é o nosso planeta Terra, mas é a Terra-média, que existe a Lua, existe o Sol, porém não é um planeta alienígena. Porque existe a nossa Lua e o nosso Sol, porém é outra Terra. Realmente. E essa é a graça de qualquer coisa da ficção. Você pode se ambientar em qualquer lugar que você quiser. Você pode se ambientar, tipo, por exemplo, eh, por exemplo, no Haikyuu, você pode se ambientar no Japão nos dias de hoje, ou no Avatar, no Avatar, a Lenda de Aang, você pode se ambientar no mundo que é a Terra, porém é uma Terra que é dividida nas nações da água, do fogo, não sei o que lá. Realmente. Mas, Ah, tipo, uma Tony. série que Fala aí, Leone. rapidinho, uma série que eu gosto de juntar a nossa realidade com coisas diferentes, por exemplo, Aliens. Realmente, nossa realidade, porque eu já vi muito marcas famosas que existem na vida real na série, que é Doctor Who, porque, né, ele viaja entre o tempo também, óbvio, tipo, tem a nossa realidade só que no passado, não posso ter essa realidade no futuro, né, porque, enfim, mas tem aliens, porém tem a Terra, a raça humana vivendo como nós vive nosso dia a dia, isso eu acho muito, muito interessante, tanto que eu amo muito essa série, é É muito boa. o Futurama? Não, é o O Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Ah, Doctor Who, tá, já. Essa É série que é. acho que tá sendo o Futurama. Não, o Futurama vai voltar. Vai voltar. Isso é legal. Você viu a notícia, Tony? Sim, sim. Mano, agora que eu fiquei confuso. Vai ser a Disney ou vai ser a Comedy Central? Porque Provavelmente Comedy Central. Disney de jeito nenhum faria uma série como Futurama. Não, porque. S- Não, porque Comedy Central é da Paramount. E o bagulho Ah, vai estar da Star Plus. então deve estar Isso- no Star Plus, provavelmente, Não, mas no Disney mais de jeito nenhum, não, Disney mais porque não. imagina você colocar a palavra sexo no Disney mais. Mano, eu fiquei revoltado por causa de quê? Hum. Tinha coisa que não. Tinha coisa que deveria estar da Disney. E não tá. Tipo, por exemplo, é, o, aquele canal de esporte. Não deveria estar do Star, deveria estar do Disney. Eu acho que deram mole por dividir. Porque um assinante quer ter um e quer ter o outro, mas não pode. É, mas não dá pra entender a lógica da Disney. Tipo, a única lógica que você tem que entender com isso é porque a Disney é uma máquina de fazer dinheiro e se eles verem uma oportunidade de fazer mais dinheiro ainda com aquilo, eles vão tentar. Mano, E no caso, eles estão tentando aí 2 streamings, justamente porque quanto mais de grana no cachê deles, mais din-din. não, eu fico revoltado por causa de quê? Eu acho que o Star é mais caro que a Disney. Eu tô... Sim, Mano, eu fiquei revoltado porque eu queria ver um filme do Star. Eu pensei em. Eu precisava assinar. Eu fiquei tipo, pô, não, coraçãozinho, não, sabe o não. que eu pensaria? O quê? Então Eu pensando. assinaria só um único mês e cancelaria no seguinte. Aí esse Eu ia único fazer mês isso. eu assistia tudo que eu queria, um ou dois, sei lá. Aí, em vez de assinar um anual, eu só assinava uma única vez, cancelava depois, e aí pronto, assim. Eu acho que eu fiz com a Paramount Plus. Eu fiz isso com a Paramount Plus e eu peguei o pior mês. Por causa de quê? Eu acho que é O esse quê? mês que vai sair a série de Halo. Sim, Mano, sim. eu fiquei revoltado porque foi anunciado do mês que vem e o meu mês acabou. Fiquei revoltado que eu queria ver a série porque eu sou fã de Halo. Aí eu também Uma usaram. pergunta, Pergunta, manda pergunta. rapidinho, eu não uso muito programas de streams, até porque eu assisto bem pouco, tanto que o próprio Doctor Who eu tô atrasando demais, eu tenho que voltar a assistir. Eu acho que eu já ouvi falar, dá pra você baixar filme pelo Disney Plus? Dá. Eu Dá. não, eu não lembro se Não, dá, dá, mano. mas, Dá. Eu- mas piratear filme por lá. não dá, tipo, Não, abaixar. não pirateiem, Não crianças. pela ter Sim, crianças, realmente. mas não dá, tipo, dá baixar filme dentro do aplicativo, tanto do HBO, tanto da Paramount, tanto em vários. É tipo um plano, aí você abaixa. Abaixa e vê E offline. Sim, sim. tá, é.
É, e tipo, mano, posso falar uma coisa aqui, rapidão? Eu sei que Fala. essa pergunta é bem pessoal, mas você tem alguma coisa, tipo, algum transtorno? Ah, eu tenho Asperger, que Ah, ele tem é autismo leve Não, e tal. eu sei. É porque eu acho que mudaram, não chama de Asperger, agora é espectro autista. Tô certo? Espectro autista. Sim, mudaram, teve toda uma polêmica lá. Só que eu demoro, eu realmente eu não acompanho muito esse tipo de coisa, então, Mano, eu tipo, também tenho. Também tenho. sim, sim, Caralho, dois autistas. sim. É tipo, É, mas fiquem tranquilo quem tiver ô, irmão que Leone, tem, segura coisa aí pra assim. mim. E é normal isso. Toda pessoa tem suas qualidades, seus defeitos, todo mundo tem a sua própria personalidade, né. Sim. Todo mundo, de Ah, certa forma, tem alguma personalidade complicada, todo mundo tem uma personalidade legal, todo mundo é individualmente, ninguém consegue agradar todo mundo, coisa assim. Pode falar aí. ah, é normal. É a vida, como eu digo. Mas eu ia perguntar, antes de ir pra esse outro, eu ia perguntar, não sei o que acontece comigo, sou eu que não gosto muito da Netflix, porque a Netflix já aconteceu muito de tirar filmes e séries que curtia, por exemplo, acho que tirou todos os Jurassic Worlds, e eu não sei se ela manteve todos os filmes do Transformers, que é um filme que eu curto muito. Então, isso é porque a Netflix é como se eles pagassem uma mensalidade por cada filme que tá lá. Aí, por exemplo, digamos que lá tenha o filme do Shrek. Aí, para manter o filme do Shrek, eles têm que ficar pagando a DreamWorks todo mês, praticamente. Aí Sim, eles vão renovando o contrato lá com as empresas e tudo mais. Aí tem algo. E geralmente é por contrato isso. E tem uma época que o contrato expira. Aí o negócio sai do catálogo. E depois de um tempo, eles podem renegociar e colocar de novo, o que é bom para eles, porque quando eles veem que a audiência tá baixa, a desistência da Netflix tá pouca, eles vão lá e falam assim: não, vamos comprar uns filmes que o pessoal tá gostando, uns animes aqui, bora colocar aqui para ver o que o pessoal se volta. E é isso. Assim, é é, porque é uma coisa muito cíclica. A coisa tem um começo, que é quando ela estreia, e tem um fim, que é quando ela acaba. O que fica são os originais deles. Tem original bom, tem original ruim, mas assim, geralmente não tem muito a ver com a própria Netflix o original ser bom ou ruim. Às vezes sim, às vezes não. A maioria das vezes são problemas da própria produção. Mas se quiserem perguntar sobre isso, fica à vontade, que Voltei. a gente pode se aprofundar nisso depois. Ah, sobre o quê? Eu não tava aqui, eu precisei abrir a porta pra ver. Sobre. Tava perguntando assim, porque as séries da Netflix. Eu ia falar porque as séries da Netflix, umas dão certo, outras não e tal, assim, umas são boas. Qualquer série de qualquer streaming. É, qualquer série, tipo, por exemplo, eu não gosto de La Casa de Papel, mas deu certo. Sim. Não, eu falo tipo, porque um filme lá, tipo aquele filme Da garota que do Death é. Note. Ah, tá. Por que o filme do Death Note é ruim e por que o filme. E por que o Não Olhe Para Cima é bom? Ah, é fácil. Isso Adaptação. aí, isso aí tem a ver muito mais com o estúdio que produziu do que o estúdio que banca. A Sim. Netflix, no caso, é o estúdio que banca. Eu Não não. só a Netflix, como qualquer outra. Netflix não seria um estúdio, ele seria tipo uma distribuidora. É uma distribuidora. Eles têm os estúdios deles, sim, mas geralmente os estúdios deles são meio que Meio que. tipo, tem uma produtora aqui que quer fazer uma série que se passa no Japão. Aí então eles vão disponibilizar
os estúdios para gravarem tais coisas. Então eles vão lá, disponibilizam esses estúdios, se essa produtora não tiver estúdio para isso, eles gravam, e aí eles têm toda a ilha de edição, tem todas essas coisas, e fica tipo nisso. Mas assim, o principal papel tanto da Netflix como da maioria são de distribuidores, da maioria dos grandes. Porque, Mas eles também têm os estúdios próprios. tipo, por exemplo, eu não vejo muito que a Amazon tem um próprio estúdio. Tô certo? Amazon Prime e tal. Não, é igual a Netflix, é igual eu tô falando. A Amazon, ela tem o estúdio lá em Hollywood e as produtoras pequenas, elas usam aquele estúdio, claro, pagando, assim, sendo financiadas e tudo mais, para produzirem as séries que a Amazon encomenda. Porque eu tô. Você tá ansioso para a série do Senhor dos Anéis? Sim, sim. Mano, essa série vai ser legal, mas, tipo, esse bagulho do estúdio e tal, eu, eu entendi muito, porque, tipo, eu vi um filme que é coreano, estúdio coreano, exclusivo da Netflix, que é o Hashtag Live, eu amei. Aí quando fui ver o Todo Mundo Tá Morto, aquele do Corécio, eu não gostei. Eu não gostei da série. Sim. Eu gostei lá porque o roteiro é diferente, é diferente do que tá acostumado. É tipo, uma loucura imensa isso. E, mano, Eu lembro que tipo, eu fico lembrando dos memes que o pessoal lança, tipo, a Netflix anuncia, por exemplo, eh, sei lá, anuncia uma série original de, sei lá, qualquer série que tá parado ou uma jogo, não adaptação sei. live action. Isso, aí o pessoal já começa a falar: "Nossa, que a Netflix faz uns negócio nada a ver e tudo mais". Tipo o Cowboy mesmo, Cowboy Bebop. Foi aquela série lá, passada daquele anime maravilhoso. Eu tinha entendido Cowboy Pipoca. Pipoca. Eu também. Ai, ai, mas Mas, não, mas tipo, alguns problemas, ou é a Netflix, assim, que ela como o estúdio barra distribuidor principal tem toda a parte executiva do projeto, mas também às vezes é culpa, assim, tipo, a Netflix fala assim, o executivo da Netflix fala, não, eu quero um filme que tenha tal tema, que tenha tal ator, que tenha tal não sei o quê, e que termine desse jeito. mano, Às vezes, eles se guiam pelo que deu certo em um e pelo que deu certo em outro. Mas nem sempre o que dá certo em uma coisa vai dar certo em outra. tá bem. Sim. Ô, Tony, quer filmar uma coisa da TV? Ali? Se eu quero o quê? Quer ver alguma coisa da televisão ali? Pode ser. Aí, ó. Bonito. Nós, Tony. Sim, o Tony Verso. O Tony Festa é real. Melhor que o Aranha Festa. Melhor que o Tails Festa. Não, tipo assim, Tony, sabe o que eu mais. Sabe o que aconteceu do Twitter? Eu tava, Ah, tipo, assim, aleatoriamente andando, aí só fez um Tony gordo. Do eu nada. fiz umas artes disso. Sim, do nada. Tony gordo. Eu falei, que merda é essa? Fui ver. Era tipo, você vai postar um vale descendo e eu falando, tipo, é legal, tá fazendo um vale pessoal. Aí, Bunny novo, eu. Ah, entendi. Entendi. Sim. Mano, é tipo, caralho, uma loucura imensa esse bagulho. Eu fui que você passou. Passou? Do bagulho de faculdade? Uhum. Mas, Sim. parabéns, cara, parabéns. Eu mandei parabéns. É tipo, tal. Você Obrigado. tá com planejamento para o que vai fazer? Porque eu faço curso técnico de áudio e vídeo, ó, a pedra pra mim. Tomara que dê certo isso aí. Ah, Mas, enfim, bora continuar falando de, por exemplo, as dúvidas que vocês têm geralmente, assim, tanto sobre o mercado de animação e de audiovisual no geral, tipo, quanto, assim,
dúvidas sobre o mercado, dúvidas sobre, assim: "Ah, como eu faço para fazer? Eu queria fazer minha própria série, como eu faço?". Essas dúvidas, assim, pode me perguntar o que vocês quiserem, porque eu acho que vai ser mais interessante falar disso do que da minha pessoa, porque eu não sou tão interessante assim. Mano, qualquer pessoa é interessante. É uma outra vida. Pensa nisso. Sim, Não, você não. A sua vida pode ser monótona pra tu. Pra outra pessoa pode ser interessante. Porque isso aconteceu comigo. Eu só vi, eu vi, tipo, a vida de uma pessoa no meu ponto de vista. Eu achei impressionante, eu achei incrível. Na verdade, para ele é tipo, acho um dia normal. É ponto de vista diferente. sim, É uma coisa louca isso. É, é tipo assim, tem cada coisa. Tipo, cada coisa é ponto de vista. Nosso ponto de vista, seu ponto, nosso. É uma coisa que, muitas vezes o cinema usa, ponto de vista. E tipo, cara, eu ia fazer uma pergunta interessante. Você sabe o que é um ARG ou uma websérie? Tipo, websérie? americano? Sim, sim. Tipo, americano, tipo, o ARG, você sabe o que é ARG, né? Não. Pô, ARG eu vou te explicar. ARG é jogo de realidade aumentada. Tipo assim, é Ah, tanto com vídeo, tanto fora do vídeo. Por exemplo, tipo VRChat? não é com VRChat, é com a internet inteira. Tipo, por exemplo, pera aí. Ah, não vai acontecer nada aqui não. Mas, tipo, por exemplo, ó, The What é uma série de terror que muitas vezes tem informação fora da série. É tipo um site chamado Procure-se Jackwater, que é um personagem. Esse site tem informação da série dentro e fora da série. Sim. Tipo, é um universo mais expansivo. Tipo assim, você pode interagir. Tipo, eu fui muito. Eu queria fazer uma websérie ou um filme documentário, porque eu estudei documentário. Eu estudei no meu curso técnico. Aí, tipo, mano, sério, é muito legal, porque eu ia que. Um documentário que tu quer não fazer muito, mas tô com medo de magoar as pessoas é. Com Petrópolis. Seria legal. Sim. Do caso, tipo, do caso da lama. Porque, mano, eu tava lá. Foi feio. Eu só contei essa história aqui, sabe? Não quero repetir. Mas tipo, foi muito feio esse bagulho. Eu queria fazer um documentário depois. Mas eu acho que. Eu acho essa uma boa ideia. Eu vou te dizer, inclusive dizer para o pessoal que está assistindo, qual é o meio que vocês podem fazer seus documentários, suas animações, o Suas que séries, suas bagulho. Internet, séries eu pronto. não diria. No caso, websériezinha, assim, de YouTube, sim. Ah, é isso que eu tô Mas falando. o jeito mais fácil de você fazer aquilo que você quer é você inscrevendo o que você quer nas leis de incentivo à cultura. E o que são essas leis? E uma lei. São, Mentira, não, tô brincando. sim, são as leis, tipo, que possibilitam você, quando você inscreve, você ser financiado e assim executar as suas séries, seu filme, sua animação, seu documentário. Basicamente, o audiovisual sobrevive disso. É, eu vejo Assim, muito isso aqui toda no Brasil. coisa que você vai ver, ninguém investe nada a partir do zero. Tudo é a partir de alguma coisa que já existe. Tudo é planejado, assim, tudo aquilo lá teve um orçamento para ser feito. Se você vai em qualquer filme, seja um dos Vingadores ou seja um mais simples, eles sempre vão ter os créditos, o orçamento e tudo mais. É, E o realmente. orçamento é para pagar o tanto de gente lá que aparece nos créditos. Assim, tipo, só aquilo lá de créditos você imagina, é gente que recebeu o seu dinheiro para fazer o que é bom em fazer.
E às vezes tem coisa que a gente nem imagina que existe, assim, de função. Por exemplo, vocês sabiam que dentro do cinema existe a função de, sei lá, engenheiro elétrico? Ah, eu sabia. Isso eu sei. Isso eu Eu, não sabia. isso eu sei. Tem aquele cara que olha, fica observando o figurino das pessoas e fez, tipo, o cara tá usando um tênis verde. Outro dia ele tá usando um tênis azul. O cara só troca o tênis. Esse eu só sei também, porque, cara, eu estudei cinema desde o início. Sim, No meu você curso foi autodidata técnico, nisso, né? sim, do curso técnico eu aprendi cinema desde a história do início. Desde a primeira câmera até documentário, no primeiro ano. Sim, sim. Mas Mas, o que seria, tipo, esse que você tinha dito que era o técnico de que você tinha dito lá no cinema que eu falei que eu não sabia? Técnico. Ah, por Isso, é. exemplo, o engenheiro elétrico, ele vai saber fazer, assim, por exemplo, saber providenciar, assim, tem os caras da iluminação que eles vão saber providenciar a luz no ambiente, assim, vai precisar de uma cena aqui que vai precisar de tal coisa elétrica, tal coisa não sei o quê, que vai precisar desse motor aqui, assim, que a gente não sabe como funciona, então a gente tem que chamar alguém que saiba como isso vai funcionar para não ter o risco de acabar em incêndio. uma, Ah, entendi. É tipo, basicamente assim. o cinema tem muito acidente. Sim, Mano, cinema, eu fico impressionado com tanto acidente que teve. Tipo, recentemente teve aquele da pistola, que foi um ator sem querer atirou e acertou em alguém. sim, Porque, mas é porque a arma estava carregada com sim, bala de verdade. sim, eles No esqueceram de cinema, tirar. uma coisa que as pessoas, assim, no começo elas faziam muito e com o tempo elas passaram a não fazer tanto, é o tipo de material que se usa no cinema. Antigamente, usavam um material tipo, tem uma mesa de carvalho ali, então vai ser literalmente uma mesa de carvalho de meia tonelada. Ah, Aí, hoje em dia, eh, parece carvalho, mas aí sei lá, é madeirite, aquela sim, madeira fina compensada. eu sei como que é. Ou então o cenário. Você acha que o cenário, sei lá, eles estão em Hogwarts, assim, é um castelo Não, é todo medieval, não tela sei o quê. verde, meu amigo. Aí você vai ver, e aquele cenário, assim, tela verde é para o que não dá para fazer. É, Tela verde é o seguinte, tela verde eles usam para o que não dá para fazer em cenário, em estúdio. Por exemplo, digamos que vai ter uma cena que o personagem vai estar num planeta lá e, tipo, eles fazem primeiro o arredor que o personagem tá, tipo, ele tá passando uma floresta, mas é uma floresta toda estranha. Aí vai ter algumas árvores e tudo mais, o tronco e a raiz só, não vai ter o caule nem nada. Mas aí quando daí o resto vai ser tudo tela verde. Aí a tela verde é para complementar o que não dá para fazer. E ah, desde o sim. começo do cinema, eles já utilizam esse tipo de técnica para complementar o que não dá para fazer. É uma cena lá que eles estão num palácio que não existe, então tem que fazer. Eles faziam o palácio lá, pintura, depois migraram para tela verde, maquete também. O que não dá, porque a gente tem essa limitação, nem tudo que a gente grava são coisas que existem. Então, muita coisa a gente tem que inventar. E aí tem 2 formas: ou a gente inventa na hora, ou a gente não, eu falo assim, ou a gente grava num lugar que existe, ou então a gente vai ter que gravar com recursos que a gente tem, e no caso, um deles, tela verde.
Realmente. Por isso que eu não critico muito tela verde. Ah. Porque é meio inevitável usar. Sabe por que eu critico a Feiticeira Tela Verde? Hum, É porque a vezes é tão montável Tela Verde que eu fico revoltado. Pô, é porque é um filme que custa caro, aí quando você vê aquele dinheiro, que até aquele filme que ganhou um dinheirão pra passeio, aí do final tem uma Tela Verde meio cagada. Tipo, por exemplo, Vingadores. Vingadores tem Tela Verde incrível. Nem dá pra reparar que é a Tela Verde em algum cenário. Aí, tipo, quando é um filme que você tá esperando muito assistir, quando você vê aquela tela verde, você fica, tipo, estranhando. isso acontece muito, mas não é problema, não é só no como é que é? No 3D ser ruim da tela verde. Tem muito mais a ver com a iluminação do ambiente. Sim, Por incrível que pareça, se você faz, por exemplo, uma iluminação muito forte num personagem e ele tá à noite num lugar, vai parecer muito que, sei lá, você tá jogando uma lua cheia gigante no personagem. Não, você tava jogando o sol no personagem. o Então, soldado na frente dele, a lua tá ali atrás. Você não sabe onde a luz tá vindo. Tá vindo na frente, tá vindo atrás. É, assim, se você pega aquela cena lá dos Vingadores, que eles estão. Que Unificando. tá a Viúva Negra lá e o Gavião Arqueiro Tá. lá naquele planeta Sim. com Caveira Vermelha, você, assim, você sabe que é tela verde, você sabe que é CGI, mas você tem um pouco mais de realismo, dá pra enganar mais, justamente porque a cena é bem iluminada. Sim, Tudo lá é roxo. Eles não só colocaram um filtro roxo, a iluminação é roxa, a iluminação é fraca, então isso dá um pouco mais de realismo pra cena. realmente, porque, mano, é que. Não, vou fazer uma pergunta. Qual, qual filme que, tipo, a escola deve estudar? Tipo, efeito visual, deve estudar. Olha, eu acho que todo filme deve ser estudado. Quer dizer, todo não, Hein? mas a maioria tem que ser estudado. Porque cara, É, eu vi um filme tão ruim, eu não vi, eu vi uma review de um filme tão ruim, que ele é pior que Rom. Rom é aquele o que eu cara, acho que deve ser estudado é aquilo que assim, o que mais deve ser estudado é aquilo que ainda é lembrado. Assim, tipo, Poderia todo Chefão, filme Assim, todo filme, todo ano vai ter vários filmes, mas assim, uns poucos vão continuar sendo lembrados. Seja um que fez muito sucesso de bilheteria, seja um que fez pouco sucesso. Seja um que ganhou o Oscar, seja um que foi tão ruim que todo mundo lembra dele. E a gente tem que lembrar disso, porque isso constrói a memória da época, e a gente, de certa forma, quando vê os clássicos e compara. E a gente percebe aquilo que eles são bons e aquilo que eles não são tão bons, você tem uma noção maior do que você vai fazer no seu futuro projeto. ah, Do que você pode fazer. tipo, A melhor coisa que você pode fazer é analisar. Primeiro, assim, você pode ir assistir um filme às cegas. Assistir um filme sem saber nada. Mas você pode também é, pesquisar, assim, para ver, pesquisar o que funcionou nele, o que cada um, o que cada um trouxe de positivo, assim, porque quase todo filme traz alguma coisa. Pode ser uma coisa ruim, assim, pode ser um filme seja péssimo, mas ele te ensina a fazer o que você não deve fazer. Pelo menos na área de criação audiovisual. ah, realmente. A gente, Tudo de certa forma ensina. tipo, só tá quase chegando uma hora.
Fala, tipo, nós vamos ficar até 1 hora e 20 minutos. Como nós faz Uhum. naturalmente. Mas, tipo, sempre essa pergunta. E a produção de séries? Tipo, websérie, série normal e série com, tipo, série streaming. Porque eu tô definindo série streaming com série comum por causa de diferenças técnicas. Não, assim, hoje em dia não tem tanta diferença Não tem- entre streaming e TV. eu sei, Eles hoje em dia têm orçamento muito parecido e às vezes até até o streaming tem orçamento maior do que a TV. sim, eu tô falando, tipo, essa diferença por causa de quê? Porque eu, tipo, por exemplo, eu vi o Pacificador, a série do Pacificador, aí eu vi a série do Flash. Mano, a série do Flash tem aquele bagulho, menos dinheiro e tal, tem uma diferença técnica. Sim, Não totalmente, mas diferenças de dinheiro, diferença de qual é quantidade de dinheiro que eles não têm. sim. É porque também é, não só o estúdio que fez o Flash originalmente tinha menos dinheiro, como também foram investimentos diferentes. O investimento que eles fizeram na época da série do Flash é diferente do investimento que fizeram do Pacificador. Sim, realmente. Mas a série do Flash tá durando até agora, meu Deus do céu. É tipo o Supernatural. Que bom que terminou. Fica envelhece mal porque tem trajes esquisitos, tem coisas assim, sim. Mas também é, é o orçamento que eles fizeram. Eles assim, de certa forma, todo mundo faz aquilo Que que dá, dentro dos seus limites. sim. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, não. Hã. Sabe o uniforme de série que eu gosto muito, que tem pouco orçamento? Ah, o uniforme do Arqueiro Verde. Aquele uniforme é Sim, sim. perfeito para o Arqueiro Verde. O uniforme do Não, Demolidor, da série do Demolidor, perfeito também. Tem pouco eu orçamento, acho o uniforme do Demolidor da série melhor do que os da CW, da DC, sim. porque esses da CW, É muito assim, é uma coisa que eu não entendo. Esses da CW têm uma estética que, assim, eu não consigo gostar, porque é uma estética muito. underground. Parece que é uma luva de borracha que você está usando, uma coisa muito borrachuda. Sim, realmente. Já os da Marvel eu acho muito legais, porque eles são mais realistas. Então, Realistas entre aspas, ah, porque, tipo, você não espera um cego nanotecnologia. espancando pessoas. Você não espera Não, eu um. falo realista entre aspas, porque uniforme de nanotecnologia, obviamente, não Não, existe. é tipo, eu tô falando da série do Demolidor, porque da série do Demolidor ele tem pouco orçamento. Ele não é tipo. Ele é na Netflix. Netflix colocou pouco dinheiro lá. Pouco dinheiro, entre aspas, grande aspas. Sim, sim. Aí, tipo, Agora, agora. um, assim, os filmes lá do universo da DC, assim, daqueles lá tipo da Liga da Justiça, Qual a Liga da Justiça? embora eles tenham seus problemas de roteiro, eu gosto muito de como eles fizeram os uniformes lá na maioria dos filmes, porque você repara, assim, é quadrinho e ao mesmo tempo é realista. É, realmente. Enquanto o da Marvel tenta ser realista e tenta ser quadrinho, mas tenta ser mais realista do que quadrinho, os da DC tentam ser mais quadrinho que realista e ao mesmo tempo muito realista. É tipo assim, Então eu. o Superman, assim, em vez do Superman usar aquele uniforme lá de como é que é o nome daquele? De algodão, ele usa Não, ai, tá com sono, um sabe? uniforme lá que eu nem sei que material é. É, realmente. É tipo assim, eu vou para um bagulho. Pô, maluco tá rindo aqui, maltão. Que ódio. Foi mal aí. Foi mal aí. É tipo assim, Leone, tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Aumenta o assunto aí, Leone. Ah, eu tinha uma pergunta, na verdade, só que ia fugir totalmente, do que a gente Ah, estava tá, falando tá. agora, Pera aí, lembrei. mas depois eu pergunto. Tipo, eu vi a série do Superman e Lois. Mano, é da CW essa série. O uniforme do Superman tá legal.
Não tá, tipo, borrachudo. Tá, tipo, bem consistente, porque tem um pouquinho mais de dinheiro nessa série. Mas aí, Sim, tipo, tá bem, tipo, cara de Superman que eu usaria, tranquilamente. Mas, sim, tipo, sim, esse bagulho do Liga da Justiça. Eu amo o uniforme de Flash. Eu amo o uniforme do Flash da Liga da Justiça. O único problema foi o quê? Eu odeio a versão original. Eu amo a versão do Zack Snyder. sim, A versão original é muito, né? E tirou aquela importância do Cyborg. Porque o Cyborg, sim. tipo, tem caça materna dentro dele e tal. Aí, tipo, do Zack Snyder botou muita importância do personagem. Isso que eu gostei, eu amei. Eu fui E é aqui. uma, Ah, fala aí. e é, não, eu ia falar, e é uma coisa que você pode reparar que a maioria dos filmes, assim, quase todos os filmes que tem, eles você vê, assim, que eles sempre têm, uma cena cortada, não sei o quê, mas às vezes eles gravam, sei lá, 4 horas, assim, daria 4 horas no total, 5 horas, 7 horas de material, assim, que eles têm. É muito material, assim. O roteiro de cinema pode parecer que, é só um filme de 2 horas. Não, mas o roteiro, às vezes, tem muito mais do que aquelas 2 horas. Tem Ah, subtrama, sempre tem subtrama, sempre tem não sei o quê. sim, realmente. E e aí, assim, grava tudo aquilo, claro, tem coisa que não dá pra gravar, e depois de gravar tudo aquilo, aí vai pra peneiragem lá na edição, e na edição eles vão escolher quais cenas vão montar melhor o filme. Porque, assim, na maioria dos filmes é assim, o geral tá lá. São várias horas, mas a gente tem que colocar isso em 2 horas. Então, como a gente vai colocar os melhores momentos dessas 4 horas em 2 horas? Ah, Então cortando. a gente vai pegar cena que deu certo, personagem que deu certo, coisa que deu certo. E essa é a graça do cinema, você vai peneirando. Claro que às vezes dá muito errado, igual foi no da Liga da Justiça, que a versão do diretor ficou muito melhor, É, porque olha, acontece. mas, Tem uma história assim, engraçada. Tem uma o história. cinema. Opa, foi mal aí, peraí. Não, pode falar. Não, Não, é tem uma só história. falar. Porra, eu tô ficando confuso. Bora, fala, fala, Não, é fala. tipo assim, eu ia falar uma coisa, mas peraí, termina a sua frase. Não, é isso. O cinema encontra o seu caminho na edição, mas você tem que ter em mente o que que você quer. É, E realmente. quando você tem em mente aquilo que você quer, você vai criando o, o seu mundo. Aquilo lá, o roteiro do cinema, ele é mais do que assim, a história de um homem indo atrás do seu objetivo. Não. É a história de várias coisas acontecendo, de várias pessoas que esse homem encontra, de várias pessoas que estão ajudando e tudo mais. E no fim, assim, a gente vai peneirar para ver o que vai para frente nisso. E o que que você falou? Eu ia falar que essa não é engraçado, mas o ruim do Liga da Justiça foi por causa do diretor. Porque o Zack Snyder saiu, ele foi retirado e entrou o diretor do Vingadores 1. Mano, o cara foi babaca. Como todos os atores falaram, o cara foi babaca. É tipo, Sim. sacanagem isso, mano. Sacanagem. Mas, Leone, manda a pergunta. Manda a bomba. Era mais sobre anime, tudo bem comentar sobre? Claro. Tá? Animação. Basicamente, uma coisa que tem acontecido muito, que eu percebi, é que antigamente anime era desenho mesmo, certo? Tipo, desenho de guamão, vamos dizer assim. Só que eu vejo que hoje eles estão mudando bastante pra 3D. Uma CCI. coisa que eu não entendi, porque realmente pra mim o que era mais atrativo era não é o 3D, é o, sabe, desenho mesmo. Então, é o seguinte, as pessoas estão investindo mais no 3D hoje, porque por mais que modelar um negócio 3D, modelar cada cenário de trabalho, no fim,
quando os moldes estão prontos, você só tem que fazer uma coisa que a gente chama de rig, que é o movimento. Você só tem que movimentar as coisas, depois que está tudo pronto. Realmente. Então, acaba sendo um processo que, embora a modelagem seja um período que demore, é muito mais rápido fazer os movimentos lá do negócio, usar movimento pré-programado, fazer tudo isso, captura de movimento. É assim, o 3D acaba sendo um recurso muito facilitador. Tanto que, sei lá, às vezes uma série 3D, você vê que ela, tipo a Miraculous, você vê que ela não é, assim, ela não é tão interessante quanto um filme 3D, porque ela tem um monte de limitação técnica. Mano, eu vou falar uma limitação. Eu vou lá, uma limitação que me irritou pra caralho quando eu tava, tipo assim, passando na TV. Tava, tipo, andando e minha irmã tava vendo isso. Minha irmã assim, ó. Aí eu fui, né? Mano, o movimento de velocidade. É porque foi tão lenta a cena que o ritmo ficou ritmo lento, sabe? Aquele ritmo mais lento. Sim. Se você estudou ritmo e tal, tipo, não é aquele ritmo de filme de ação dinâmico. Foi tipo uma coisa tipo muito lenta. Aí você ficou tipo, eu fiquei tipo olhando, que isso, rapaz? O fato do 3D ele tá muito presente hoje, tem muito a ver, assim, porque hoje o 3D ele tá muito mais presente no nosso cotidiano, assim, tanto em jogo quanto em filme, quanto em série e tudo. Até novela da Globo usa CGI. Eu Isso é desafio. porque a tecnologia, ela se barateou. Hoje é muito mais barato fazer coisa em 3D do que anos atrás. Anos atrás, por exemplo, você pega um filme como Harry Potter, de 2001, e o filme, ele tem limitações técnicas que uma novela da Globo de hoje, com e menos orçamento, menos tempo e mais, como é que é o nome? Menos orçamento, mais tempo. Menos orçamento, menos tempo. O cara tá tentando E lembrar. até, assim, você Cara. vê, uma novela da Globo hoje consegue fazer um 3D melhor do que aquele de 2001. E aquele lá é mais caro, é mais, tinha mais gente e tudo mais, mas mesmo assim é porque a tecnologia era diferente, assim, para renderizar tudo aquilo demorava, para fazer não sei o que demorava. Então, assim, o 3D ficou mais presente na vida da gente e hoje em dia muito mais gente sabe fazer essas coisas. Não é só o americano lá que estudou na melhor universidade dos Estados Unidos lá para animação que sabe fazer essas coisas. Hoje, muito brasileiro formado em eh, universidade assim de Brasília, de São Paulo, do Paraná, consegue fazer coisa que antes só americano fazia. Então, assim, por estar mais barato, mais democrático e tudo mais, fica mais fácil fazer isso. E fica até mais barato, assim, para o próprio estúdio investir nisso do que investir em outras coisas. Realmente. Como investir em cenários gigantescos, em coisas assim. Sim, mano. Sim. Realmente. Eu vejo muito Mas eu isso ainda também. acho, na minha opinião, que a melhor técnica de todas é você misturar efeito prático com CGI e até maquete. Mano, eu já fiz muito isso. Essas três coisas combinadas ficam uma coisa, assim, linda de ver. Sim, O mano. 3D, ele reforça aquilo que você não consegue fazer, o efeito prático faz aquilo que você quer fazer de uma forma mais realista, e a maquete, ela consegue ser mais natural do que você mesmo conseguiria fazer
assim, fazendo o universo só, assim, em 3D. É, realmente, mano. Eu tô vendo muito esse bagulho de diferença, tipo, comparação. Tipo, por exemplo, eles fizeram isso, sabe, com 3D, tipo, pegaram um filme antigo, botaram um 3D. Star Wars mesmo. Eles fizeram uma edição que tem em 3D, tal. Sim. E, tipo, eu faço isso muito do anime, por causa de quê? É mais barato e não tem tanto custo. Por exemplo, Beastars não. Ele se saiu por causa do pelo, quantidade de pelo, porque desenhar, O desenhar Beastars, de certa forma, parecia. Eu acho que deve. Eu não sei. Eu chuto que deve ter sido mais fácil animar em 3D. em 3D. Po- Porém, e ele tem um aspecto de desenho ainda. Sim, É um 3D com aspecto de desenho que eu acho uma coisa muito bonita. é porque o estúdio sabe fazer. Estúdio de É excelência, que é mas o. ao mesmo tempo, esse é um anime que tem mais orçamento. Geralmente tem um pouco mais de orçamento que os outros animes. Eu não tenho certeza, mas com certeza tem. Tem, tem. Tipo, Porque. eu peguei um mangá para ler. Tem uma diferença imensa. Algumas cenas têm diferença, outras não. Mas, não sei, continua sendo bonito algumas cenas. Mas, tipo, Sim. o problema do 3D é alguma vez ele estraga aquela lindeza que tem um mangá. Tipo, por exemplo, a cena que o Deku está olhando para o céu, pensando na Haru. Mano, essa cena do mangá é tipo assim, é muito linda. O pose que ele fica olhando. É Quando poético, né? é muito poético e tal. Mostra que ele tá tentando superar ele mesmo e tal. É porque, assim, qualquer mídia que adapta alguma coisa, Isso é um mudar. ela, ela nem sempre consegue fazer aquilo que o original faz, justamente pela limitação da própria adaptação. Sim, Eu não falo limitação de orçamento ou gráfico, eu falo limitação do criativa. próprio conceito. É tipo, eu, é tipo do anime, é tipo o Legoshi lutando mesmo, porque é uma briga que aquilo acontece. É porque tipo, o mangá é muito mais lento que anime. E tipo, eu vi a cena dele lutando. Eu gostei mais da cena do anime porque ele mostra que ele realmente tá lutando. Do mangá, parece que ele não tá lutando. Aí, tipo, Sim, tem essa questão. Tipo, uma cena é boa, porque é uma cena de luta. E outra cena também é boa, porque tem uma cena de luta, mas tem uma questão poética, de superação do Degoshi. E, sim. tipo, é uma coisa. Tipo, eu amo, mas, tipo, eu não sei como andar o assunto agora. Mas tava, É tipo, a poesia de cada mídia. pô, isso de cada mídia, pronto. É É tipo, basicamente isso. nós estamos com pouco tempo e tal. Eu não sei o que eu falo. Eu fico ansioso em falar alguma coisa. Caralho. Sim. Mas, tipo, não tem alguma pergunta? Ah, eu só ia comentar mesmo, já que tá falando de 3D, que o 3D era muito mais limitado, eu lembrei de um filme que fez muito sucesso, que começou com 3D e naquela época o 3D era limitadíssimo, que é o próprio Toy Story, né? Ah, Toy Story 1 é pioneiro. Sim. Naquela época era bem experimental a tecnologia, e eles viram que deu futuro, e deu futuro tanto que todas as mídias se jogaram nisso. Sim, realmente. Sim. Mas a questão, quem criou antes? Filme, Quem criou antes? Americano ou brasileiro? eu sei qual filme você está falando, só que eu não lembro o nome. Nem eu. É um nome meio estranho, assim, parece o nome de videocassete o Parece um nome. nome de café. Não, de videocassete. Ah, é mesmo. Tipo, parece um nome. Assim, é um nome muito anos 90. Sim. Sim, mano. E não envelheceu. O i3D não envelheceu tão bem quanto do Toy Story. Do Toy Story eu consigo ver Mas é tranquilo. porque orçamento. Orçamento, é que é. Isso, inclusive, me faz, assim,
fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram por que quase não tem animação de sucesso no Brasil, quase não tem filme, assim, também de sucesso no Brasil? Ah, orçamento. Pior, Assim, hein? de grande orçamento? Orçamento. É Assim, agora depois disso. porque, assim, tem uma não é porque a gente não faz porque a gente não quer, mas é porque, a gente faz aquilo que a gente tem em mão. E é muito mais barato fazer, sei lá, um filme de comédia ou um filme de drama do que necessariamente um filme cheio de CGI. E então, assim, é difícil fazer uma coisa de grande orçamento, se você não tem. Primeiro, você ia precisar de uma lei de incentivo que desse para você, para o estúdio, uns 100 milhões de reais para você investir. Você ia listar tudo que você precisar, investir em cada área e tal, para você fazer uma coisa daquela. Só que as leis de as leis de incentivo aqui, elas têm um orçamento, um teto muito baixo. Assim, um limite de tipo, 10 milhões. Ah, Assim, pra gente é dinheiro pra nadar, mas pra projeto é dinheiro não para. é nada. É um copo d'água. É um copinho d'água. É, pra gente é uma piscina olímpica, 10 milhões. Pra gente é o mar. Mas Isso. pra filme, pra série também, um copo d'água. É tipo assim, eu tava vendo muito o bagulho da Inglaterra. Que tipo, lá tem o BBC, que é um canal do governo, que é onde ele faz o Doctor Who. Tipo, eles têm todo o dinheiro que eles querem. Tipo, pra passar a Sim, série. E tipo, mas aqui no. Ele tem lei de sentimento. Tem pra. Qual nome? Esqueci o nome. Você falou quase agora, mas para criar conteúdo. Leis de incentivo à cultura. Sim, Mas, assim, aqui no Brasil também tem isso, e a gente tem também a TV Cultura, por exemplo, que nos anos 90 e nos anos 2000 produziu um monte de coisa maravilhosa. sim, O Castelo rá Cocoricó. Não, olha o nível da produção do negócio. Era um nível tipo. É claro que tinha limitação de orçamento, mas você percebia assim que cada coisa era assim, você não era uma coisa assim que você olhava e falava, isso aí é de papelão. Não, era uma coisa que realmente você sentia que deram muito esforço naquilo. sim, realmente, Sim, mano. É tipo Eles assim, tinham orçamento, eles tinham boas ideias, eles tinham tudo. realmente. E eles conseguiram, por meio de incentivo, e uma coisa que a gente não percebe, mas acontecia, é que eles tiveram que tirar muito leite de pedra para conseguir fazer aquilo que eles queriam. Ou seja, assim, o salário às vezes não era tão bom, às vezes a jornada de trabalho era muito, às vezes assim, a remuneração não ô, compensava tanto. ô Tony, Então, tinha pode, que tirar leite de pedra. sim, realmente, Hã. mas ô Tony, pode falar um pouco, quer falar alguma coisa rapidinho, rapidão, porque está passando um pouquinho de tempo, sabe? Sim. Tipo, Então, encerrar logo o assunto, né. é, para não, para não Então é isso, cortar. gente. É, Continua tentando aí seus trabalhos, assim, tenta fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que você gostaria de fazer, mas assim, tudo que você for fazer, não pensa só: "O outro consegue, eu não. Ah, o outro tem sorte, eu não". Não, tipo, às vezes, mais do que sorte, depende de preparo. Quanto mais você estudar sobre o assunto que você quer, assim, eu falo no audiovisual, mas pode se referir para qualquer coisa. literatura, Quanto mais você entende como funciona esse mercado que você quer investir, mais é provável que você saiba no que você está investindo
você saiba onde investir, onde não investir, você saiba qual é o melhor jeito de fazer aquilo, você tenha referências e você consiga fazer aquilo que você quer. Dá É, muito, muito trabalho. sim, mano, É uma realmente. coisa impressionante. Para fazer 1 hora de filme, é 1 ano de trabalho. 2 horas de filme, 2 anos de trabalho. Até mais. Mas é Realmente. isso. Para tirar uma coisa do papel, depende de muita gente, depende de muito dinheiro, às vezes, depende de muito. Até uma coisa pequena. Às vezes depende de dinheiro, às vezes depende de pessoas, às vezes depende de tudo. Mas a coisa mais importante é você acreditar no seu projeto. Você ser a pessoa que mais acredita no seu projeto, a pessoa que mais vai atrás dele, a pessoa que mais vai pesquisar como você vai fazer aquilo, e no fim você respirar aliviado e falar: "Eu consegui". Porque o melhor jeito para você conseguir é você conhecendo, porque, assim, de verdade, não vai ser do nada que você vai conseguir, não vai ser de graça que você vai conseguir o que você quer. Então, estuda bastante o que você quer, a área que você quer entrar, estuda bastante o que você quer fazer, pesquisa, conhece, vai atrás, assim, vê o que tem no seu alcance. Ah, eu moro numa cidade muito pequena. Vê o que tem na sua cidade, vê o que tem no seu estado, vê o que tem no seu país mesmo, assim, que você pode tentar. Começa pequeno, começa pouco e você consegue. É É, isso. realmente, mano. Precisa tentar mesmo. E, assim, só complementando aqui, um pouco mais sobre mim, eu tô fazendo esse projeto da série animada, que por enquanto tá, como eu disse no começo, tá ainda eu tô eu tô vendo, assim, se ela vai sair do papel, mas o mais importante é justamente não ficar parado. E eu espero, pelo menos, que em breve os meus próximos projetos estejam aí pra gente, pra gente se divertir com eles. E eu acho que vem coisa boa por aí, então vamos ficar no aguardo, vamos esperar e vamos torcer pra sair mais coisa. E eu prometo que vai ter mais coisa sobre, assim, que Furry vai gostar. É isso. É Vou ficar isso. de olho, hein? É isso. Bem, galera, esse é o fim do Cafefone. Muito obrigado por assistir até aqui. 1 hora e pouco, né? Bem, galera, dá tchau aí para o pessoalzinho. Até mais, pessoal. Até mais, galera. Ah, Leone, esqueci de falar. O Discord tá ferrando tudo com. Tá ferrando só a voz, já fez. A minha? Não, a voz do Leone. Mas, galera, Ah, fui, tchau e adeus. Toma adeus. aquele café bom.